Mas que conversa é essa? Fala galera, uma das poucas coisas que a gente tem certeza é que quem tem cu tem medo. Eu tô passada, chocada. E principalmente quando a gente tem aquela situação onde tem um caralho de asa voando e ele vê um buraco e ele vai aterrar ali e o olho que nada a ver percebe isso, ele começa a fechar pra não deixar o caralho de asa entrar. Ai, que delícia. E parece que é isso que tá acontecendo com a Cazé TV. A Cazé TV parece que mudou o comportamento agora durante os jogos da Copa, porque o Ministério Público, mais precisamente aqui a Secretaria Nacional do Consumidor, resolveu investigar essa divulgação de bets indiscriminada que a Cazé TV está fazendo atualmente nos jogos da Copa. Então a gente tem essa matéria aqui, que saiu no UOL, que explica mais ou menos o que está acontecendo, né? O que são as odds, entenda as cotações que motivaram a investigação da Cazé TV. Né? E a Cazé TV começou a mudar a forma como divulga a casa de apostas durante a transmissão da Copa do Mundo. A decisão foi tomada um dia após o canal se tornar alvo de uma investigação da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Então, meu amigo, o cerco apertou e aí tiveram que mudar o comportamento para poder, lá na frente, dar uma minimizada na hora que eles forem responsabilizados por isso, porque vão ser responsabilizados. O negócio estava indiscriminadamente feio pro lado deles, né? E claro, a gente sabe que bets só penalizam os apostadores, né? Isso é fato. Se você é inteligente e não quer ficar numa pior, não aposte em bets. Não procure esse tipo de renda, né? Que você só tende a se dar mal. Então, o que foi que aconteceu? Narradores e comentaristas deixaram de sugerir odds específicas para os confrontos. A mudança já foi percebida na transmissão dos jogos de ontem. Né? Essa matéria aqui ela é de hoje, junho de 26. Então, ontem a gente já conseguiu ver uma diferença aí, que para quem assiste o Cazé TV, que eles mudaram um pouco a postura na hora de fazerem a publicidade dessas bets. Né? O canal tem sido alvo de críticas pela forma como apresentava as odds durante as partidas da Copa do Mundo. Isso motivou a abertura de investigação da Senacom para apurar as possíveis irregularidades. Então, como eu falei, o negócio está chegando próximo, o negócio foi tão descarado que vai precisar de uma investigação para ver o que vai acontecer com isso. Possivelmente vão ser imputadas algumas coisas neles sobre isso. Né? Aqui tem uma explicação básica do que significa as odds, que são as chances da cotação. Para quem entende do assunto e se interessa, já sabe do que se trata. E a gente não vai entrar em profundidade disso aí, né? Mas basicamente as odds elas levam em consideração, né, que manipulam aí e que refletem o resultado da probabilidade. Bem, mais ou menos aqui a gente tem uma explicação também de como as odds são calculadas. As odds refletem a avaliação da casa de apostas sobre as chances de um resultado ocorrer. Né? Para defini-las, são considerados fatores como o desempenho recente das equipes ou atletas, estatística histórico dos confrontos, mando de campo, condições climáticas, volume de apostas em cada mercado. Então você tem várias variáveis que vão determinar a odd, né? O cálculo dessa odd, e que vai também determinar um possível resultado de ocorrer, né? E aí as pessoas ficam loucas tentando adivinhar isso aqui tudo, e que, como o nome já diz, é uma
probabilidade. Isso pode ocorrer ou não, né? Esse que é a definição mais enxuta que a gente pode dizer de probabilidade. As odds podem mudar? Claro que sim. Como eu acabei de falar, a probabilidade, né, ela ocorre ou não. Então ela muda a qualquer momento, dependendo das circunstâncias e dependendo daquelas variáveis que a gente acabou de citar ainda agora. Então sim, as cotações são atualizadas constantemente e podem variar antes e durante uma partida. Então se você fez uma aposta lá no início e uma daquelas variáveis mudaram, a sua chance ela começa a mudar também lá no final. Então a sua aposta pode ser que ela comece a não tender para o resultado que você quer ou para o que você quer, né? Isso depende da sua aposta, depende do que vai ocorrer durante o jogo todo. No chamado mercado vivo, qualquer acontecimento pode alterar as probabilidades. Um gol, uma expulsão, um cartão, uma lesão ou até o domínio de uma equipe em campo podem fazer as odds mudarem em questão de segundos. Então, você vai apostar um dinheiro numa coisa que ela não tem segurança nenhuma. É nisso que você vai apostar o seu dinheiro? Meu amigo, vamos ser realistas, né? Isso tem 99,9999% de dar merda. Então, pra que você vai pegar o único dinheiro que você tem, que você trabalhou duro para recebê-lo, e você vai apostar em uma bet, né? Porque tá aí tudo o que pode acontecer e a não constância disso a cada momento que o jogo acontece, né? Não tem como dar certo isso. Então, por exemplo, se um time inicia o jogo com uma odd de 2.5 para vencer e marca um gol logo nos primeiros minutos, suas chances de vitória aumentam. Com isso, a odd tende a diminuir, ou seja, você vai receber menos, porque a odd ela se tornou menor. Por outro lado, se sofrer um gol, a probabilidade de vencer cai e a cotação aumenta. É o lance do azarão, né? Então, quer dizer, você tem um cavalo que ele tem uma chance ínfima de vencer uma corrida de cavalos e você aposta naquele azarão e ele ganha, você vai ter um resultado astronômico em resultado. Então é mais ou menos basicamente isso que é uma odd, né? Mas, de novo, tem muitas coisas a serem levadas em consideração para que você tenha uma certeza de que aquela probabilidade aconteça. Não é só uma moeda de cara ou coroa, né, que você joga no ar e ela vai dar ou uma ou outra. Então a probabilidade de acontecer é 50%. Aqui não é. Você tem que considerar muitos fatores para tentar adivinhar o resultado. E de novo, isso é mais para dar merda do que para dar bom para você. Então, conselho, não aposte em bet. Pega isso e, cara, joga fora. Vai fazer outra coisa. Então, por que a Cazé TV veio, né, a ter essa investigação contra ela, né? É porque tudo que existe na nossa sociedade, ela tem regras. Então, tá certo que casas de aposta, bets, na minha opinião, elas não deveriam existir, mas existindo, elas também precisam seguir regras. Então, quais são as regras? As normas exigem publicidade responsável, transparente e com informações claras sobre os riscos envolvidos nas apostas. Mensagens que incentivem apostas impulsivas sugiram ganhos fáceis e minimizem os riscos são considerados ilegais. Isso aqui é mais ou menos a gente dizer que para as bets fosse igual, tivesse um anúncio igual a gente tem nas carteiras de cigarro, né? Se você fumar, você vai ter câncer, seus dentes vão cair, você vai morrer, alguma coisa assim. As bets teriam que dizer mais ou menos, se você apostar, você
vai se fuder, né? Você vai ficar pobre, você vai perder todo o seu dinheiro, então cuidado, aposte com responsabilidade, alguma coisa assim, sei lá. Mas não é isso que acontece. E não com a Cazé TV, né? Que ela estava, em muitos momentos, induzindo as pessoas a apostarem em resultados muito duvidosos. Então é por isso, infringindo essas regras, que a Cazé TV vai sofrer uma investigação. E por isso mudaram o comportamento. Mudaram o comportamento porque sabem que estavam errados. Apertou, o cu apertou, mas vai ter uma pomba entrando lá fácil. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. E como eu falei, a gente tem regras e as regras são colocadas em leis, que tem números, códigos, se vocês não sabem, mas é a lei número 14.790 de 2023, em seu artigo 17, afirma: é vedado o uso de peças publicitárias que vinculem informações infundadas sobre as probabilidades de ganhar ou os possíveis ganhos que os apostadores podem esperar. Né? Então, aqui, no caso da Cazé TV, a Senacom indicou que houve, em tese, a participação de narradores e comentaristas na transmissão da divulgação de ofertas e oportunidades de apostas. Segundo o órgão, eles se manifestaram sobre a probabilidade de determinados resultados esportivos e sobre a atratividade das apostas disponibilizadas pelas operadoras patrocinadoras. Fez merda? Vai pagar. Tem que pagar. Não é? Porque eles estão incentivando as pessoas a apostarem seus dinheiros em coisas duvidosas. E aqui no final diz que, após a abertura da investigação, o canal de YouTube admite que passou a adotar, a partir de agora, um padrão mais conservador para ativações de marcas de aposta. Sim, claro. Na prática, as ativações desse segmento passaram a seguir em formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos, afirmou a Cazé TV. Isso aí se chama medo. Medo de levar uma trolhada maior ainda. Né? Vamos minimizar aqui por enquanto, porque está pequeno ainda, mas pode vir uma trolhada maior. Então vamos diminuir para que não fique feio, né? Que nós temos pessoas maliciosas na internet, isso a gente já sabe, não precisa explicar, não precisa dizer, não precisa mostrar. Mas uma confirmação aqui com essa matéria que diz: o Instagram exibe vídeos de sexo explícito e pornografia com links acessíveis a menores. Mas que conversa é essa, né? O Instagram ele não deveria estar mostrando esse conteúdo e muito menos para menores. Né? Então, o que está acontecendo? A matéria diz que dezenas de perfis no Instagram exibem vídeos de sexo explícito e outros conteúdos pornográficos há pelo menos 3 meses. As publicações burlam os sistemas de segurança da rede social e já acumulam milhões de visualizações. Bom, as postagens desses conteúdos ela já é de conhecimento. Eu acredito que isso acontece numa taxa extremamente alta. Na matéria diz que existem ferramentas que burlam até 92% do conteúdo, né, com nudez, antes das denúncias chegarem a eles, né, e nega interesse econômico. Bom, aí eu já não sei, tenho minhas dúvidas. Quando essa taxa ela é muito alta, ela tende a deixar passar alguma coisa. Então aquilo que a gente vê é o que deve ter passado pelo algoritmo de retenção e ele acaba chegando à rede social e chegando aquele adolescente, chegando aquela criança que consegue ter acesso àquele conteúdo. Né? E aqui diz que quando isso passa e ele é postado nas redes sociais, né, o material recomendado na aba de vídeos
curtos, conhecidos como os Reels, cujo alcance é ampliado por padrão pelo algoritmo, né? Mesmo que as contas com conteúdo adulto não sejam seguidas pelos usuários, porque é aquele negócio, mesmo você não seguindo a página, o Reels aparece para você. Você clica, você vê, e aí o algoritmo vê que você ficou vendo aquilo, ele começa a sugestionar mais conteúdos como aquele, e aí você vai só vendo aquele conteúdo em modo avalanche, né? Ele começa a jogar para cima de você todo aquele conteúdo relacionado. Os posts ainda sugerem links para sites suspeitos que podem resultar em invasão de dispositivos e no roubo de dados pessoais. Então, papai e mamãe que tem seus filhos já com rede social, muito cuidado. Se puderem rastrear ou monitorar o que os seus filhos estão fazendo na internet, isso é muito importante, porque não é só o interesse de mostrar esse conteúdo para as outras pessoas, para menores e crianças. É também com a intenção de roubar dados de usuário. Então ele mostra ali, você fica interessado por aquele conteúdo, mas lá na frente ele vai dizer, olha, quer ver mais? Eu tenho mais, clica aqui no meu link, e aí você é fisgado. Em alguns casos, as publicações estão acessíveis a menores de 18 anos, o que contraria as leis de proteção a crianças e adolescentes na internet. Né? A gente acabou de falar isso aí, que acaba chegando nos nossos jovens ali esse tipo de conteúdo. Procurada, a Meta diz que removeu de forma proativa até 96% das publicações que violavam suas políticas contra a exploração sexual infantil e 92% das publicações com nudez entre outubro de 2025 e dezembro de 2025, período do relatório mais recente. Ou seja, tirou do ar antes de receber denúncias dos usuários, mas é aquilo que a gente acabou de falar. A taxa de postagem desse tipo de conteúdo, ele deve ser insano. Ele é toda hora, a todo momento. E a matéria diz isso. Mais um pouquinho aqui embaixo. Há ainda as contas que sobrecarregam o algoritmo com a quantidade de posts. Aí ele dá um exemplo. Um perfil falso, por exemplo, faz 14 publicações explícitas em um intervalo de 37 minutos para promover uma página da plataforma OnlyFans. Caso a conta seja banida, é fácil criar outra com dados vazados de terceiros. Então eles ficam postando isso a todo momento. E tem uma hora que não consegue, ele passa, porque além das postagens serem em uma taxa muito elevada, ela também tem modos de burlar a inteligência artificial que bloqueia esse tipo de conteúdo. Né? Aqui a gente tem uma explicação do professor de inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás, que é o Arlindo Galvão, que ele fala que a sobreposição de várias camadas de vídeo, que é uma das técnicas que essas pessoas usam para tentar burlar o sistema de proteção das redes sociais, é uma das chaves para desorientar o mecanismo da Meta. Conteúdo explícito é fácil de detectar se existe uma só mídia, mas quando há múltiplas imagens gera uma confusão. E aí esses conteúdos acabam passando e indo, né, sendo postados com sucesso nas redes sociais. E de novo chegando a pessoas e consequentemente a adolescentes e menores de idade que acabam consumindo isso. E aí aqui no final da matéria, o nosso professor de ciência da computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele dá uma rápida explicação de como é essa luta contra esse tipo de publicação, né? Que ele fala que é sempre, abre aspas aqui para o professor, é sempre uma corrida de gato e rato. O detector se aperfeiçoa, né, que é o algoritmo de detecção desse tipo de postagem para tentar evitar que ele chegue à plataforma, né? E quem quer burlar se adapta para escapar, afirma o professor de ciência. Então é isso, é aquela postagem insana, e com as postagens insanas ainda existem as pessoas que querem burlar
o mecanismo de detecção e de bloqueio desse tipo de conteúdo. Claro, acabam passando, chegam na plataforma e a merda tá feita. O que a gente tem que fazer é, claro, sempre denunciar esse tipo de conteúdo e para os pais, protejam seus filhos. Protejam seus filhos, que as redes sociais elas são um lugar cheio de muita malícia e que podem de alguma forma levarem seus filhos a um caminho que não é o desejado, tá? Então, supervisionem seus filhos, que é muito importante. Façam com que eles absorvam conteúdos saudáveis na internet. Esse seria um conselho dado aqui pelo canal. Valeu? Tudo bem. A tecnologia ajudando a sociedade a ficar mais segura. Foi isso que aconteceu com o caso do pai que queria matar o próprio filho e confessou tudo ao seu amigo mais próximo, o ChatGPT, né? É isso que a gente vai ver nessa matéria bem aqui, e a gente agradece sempre quando esses criminosos eles têm o seu QI extremamente baixo, né? E são burros o suficiente para criarem provas para si mesmos, contra si mesmos. Então, a matéria diz aqui: após alerta do FBI, um homem é preso no Espírito Santo por dizer ao ChatGPT que queria matar o próprio filho. Eu vou me confessar, ou então eu vou compartilhar minhas ideias aqui com o ChatGPT, só que deu ruim, né? Por quê? Um alerta emitido pela OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, desencadeou uma cooperação entre autoridades dos Estados Unidos e do Brasil. O aviso do Código Americano à Polícia do Brasil foi de que um usuário teria relatado em conversas com o serviço de inteligência artificial planos para matar o próprio filho e realizar ataques contra escolas, igrejas e autoridades. Então não era só o filho, o cara queria fazer o mal, queria causar, confessou tudo para o ChatGPT, só que o ChatGPT ele é X9 e caguetou tudo pro OpenAI. Não foi bem isso, mas vamos lá. Que viagem é essa, velho? O suspeito, um trabalhador rural de 36 anos, foi preso em São Gabriel da Palha, no interior do Espírito Santo. Vamos ver como é que foi que esse caso se desenrolou por lá, né? Segundo a Polícia Civil Capixaba, a empresa responsável pela plataforma comunicou as ameaças ao Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o famoso FBI, e repassou as informações ao Cyberlab, do Ministério da Justiça de Segurança Pública. E aí, com essa informação, né, o órgão federal encaminhou o caso à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, responsável pela investigação, né? Então, o negócio foi uma cooperação muito interessante entre as duas partes, tanto FBI como o do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que acabou chegando a esse usuário e prendendo o salafrário, né? O que o homem escreveu para o ChatGPT? Estamos curiosos? Sim! Vamos lá, vamos ver. Segundo a corporação, as mensagens que o homem escreveu para a IA indicavam risco concreto de violência, além de afirmar que pretendia contratar um pistoleiro para matar o filho de 8 anos. É um filho da p... Para que esse retardado resolveu ter um filho, né? Para ele depois se arrepender e tentar matar a criança? Cara, que isso, velho? Um investigado relatava ter arma de fogo, corda e cianeto. Seria o cianeto o modo que ele ia usar para terminar, né, com a vida do filho, né? Também manifestava a intenção de promover ataques contra escolas, igrejas e autoridades públicas para provocar o maior número de vítimas
possível. Felizmente, esse retardado mental foi preso. A polícia afirma que os diálogos indicavam ainda uma data para a execução dos crimes, que seria 20 de junho. Né? Então ele foi capturado aí antes disso. Graças a Deus, o cara está detido. O alerta chegou às autoridades brasileiras no dia 16 e a prisão preventiva foi cumprida no dia 19, no dia anterior ao dia pretendido daí do salafrário para poder fazer as atrocidades, um dia antes do prazo, né? Tá aqui. Recebemos uma denúncia no dia 16, no dia 19 cumprimos os mandatos e evitamos que um mal maior ocorresse. Parabéns, afirmou o delegado Ícaro Olímpio da DRCC. Parabéns ao delegado, agiu de forma corretíssima, o delegado Ícaro Olímpio, vou reforçar aqui o nome do rapaz. E, cara, graças a essa força-tarefa, esse cara tá, por enquanto, fora de circulação, né? Porque aí tem outras tratativas e tem aquele negócio que a gente sabe da justiça brasileira, que não houve crime. Então, o que irá acontecer, né? Será que a gente vai conseguir reter esse cara por mais tempo? Porque se libertar, ele tá com a ideia na cabeça. Qual foi o motivo pelo qual ele pensou na execução da criança, né? A investigação aponta que o homem não mantinha contato com o filho, que vive com a mãe em outro município do norte capixaba. Conforme os investigadores, a motivação para o homicídio seria impedir que, após sua morte, a ex-companheira pudesse cobrar pensão alimentícia da avó paterna da criança. Teve a criança e não quer pagar pensão alimentícia, que se foda, vai ter que pagar, cara, a criança é tua, infelizmente, né, porque ele não merecia ter o pai que tem, mas já que tem, vai ter que fazer. Agora eu não sei como é que vai ficar, vai tá preso, né, a criança vai ficar sem esse suporte, e aí é muito fácil, porque é muito fácil ser o pai, né, porque agora ele vai ser preso, não sei como é que ele vai poder pagar essa pensão, e a responsabilidade vai ficar só com a mãe, né, de criar essa criança, afirmou o delegado Breno Andrade, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Segundo ele, os registros descreviam ainda um suposto pagamento de um pistoleiro. Ainda tem uma segunda pessoa aqui, né? E a intenção de vender uma colheita para financiar o crime e a preparação para ataques contra diferentes alvos. É claro que agora a investigação ela tende a procurar essa segunda pessoa, porque se ele estava com a intenção de contratar um pistoleiro, esse pistoleiro ele já existia e ele já estava com as negociações quase fechando ali para poder fazer o crime ou alguma coisa. Então, se esse cara existe, ele é um pistoleiro, ele também precisa ser enquadrado e retirado de circulação o quanto antes, né, cara? Porque o cara é perigoso. Né? Continuando aqui, o investigado foi preso quando saía para trabalhar na zona rural e negou em depoimento ter a intenção de matar o filho. Claro que ele vai negar, né, velho? Mas o Burraldo, ele fez provas contra ele, então não tem como ele negar. O lavrador ainda contestou o conteúdo das conversas, claro, ele vai fazer isso, o que, segundo a polícia, teria dificultado o avanço das investigações até o momento. E vai ter aquele advogado que vai ser contratado, que vai dizer que ele é doente, não sabia o que fazia, foi tirado de contexto. 6h30 depois. O que a gente espera é que esse cara fique fora de circulação, porque ele tem intenções não muito boas contra as pessoas próximas a ele. Imagine pessoas que ele não conhece. Então, que ele fique fora de circulação, pelo menos é isso que a sociedade espera. A saúde ela é sempre importante para o ser humano, até para podermos ter uma longevidade maior e podermos curtir a nossa vida o mais pleno possível. Mas quando a gente vê uma criança de 15 anos engordar 40 quilos em 6 meses, aí a gente começa a se perguntar, né? Que conversa é essa? É verdade.
E aí foi o que aconteceu com o nosso coleguinha aqui, que teve um tumor com menos de 1 centímetro, né, que fez o nosso adolescente aqui, o nosso coleguinha Gustavo de Oliveira, ganhar 40 quilos em 6 meses. Um rapazinho quando era antes e depois, mas tudo isso por causa de um tumor de 1 centímetro que ele cresceu ali na base do cérebro, mais específico, que bagunçou completamente a fabricação de cortisol, né? Um hormônio fundamental para o funcionamento do organismo. Se a gente for aqui pegar a definição de cortisol, a gente tem a definição de como um hormônio do estresse. É um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que possui funções importantes como regular o metabolismo e a resposta ao estresse, além de equilibrar o sistema imunológico. No caso do nosso amigo lá do Espírito Santo, o tumor alojado na base do crânio fez com que o cortisol tivesse uma alta produção, né? E com essa alta produção, ela é conhecida como a síndrome de Cushing. E aí a gente volta para a matéria novamente, aonde conta a história um pouquinho desse nosso amigo que teve esse caso bem raro até, né? Tudo começou aqui com, na verdade, para o diagnóstico da síndrome de Cushing nele foi devido a um roxo no tornozelo. A recepcionista Silmara de Oliveira, que é a mãe do Gustavo, percebeu que havia algo de errado com a saúde do filho em junho de 2025, que foi quando ele começou a ter alterações metabólicas, né? E não só isso, mas outros tipos de sintoma, que ela relata aqui como dores de cabeça por alguns dias. Resolveu medir a pressão arterial, que deu alta nele, né? Aqui o resultado mostrou que a pressão dele estava alterada e nós achamos que o aparelho poderia estar com defeito, né? E levaram ele ao posto de saúde. Né? Ao mesmo tempo que ele tinha esses tipos de sintoma, ele teve aumento de peso, muito apetite e chegava a comer 3 pratos por refeição. O moleque estava dando trabalho. E a história continua. Né? Após passar por consultas com médicos e nutricionistas, a família fez alguns ajustes na dieta. Gustavo já praticava bastante exercício, praticante de Muay Thai, o cara é lutador, né? E chegava a fazer 3 aulas de Muay Thai por semana. Mas o moleque estava destruindo nas refeições ali e ganhando peso. Só que quanto mais a gente cuidava da alimentação, mais ele engordava, diz a mãe aqui. O moleque estava impossível. Né? A saúde de Gustavo continuou a piorar até que um evento aleatório levou Gustavo a voltar ao médico. Em setembro de 2025, ele sofreu uma lesão no tornozelo durante uma sessão de Muay Thai. Foi o que levou ele novamente ao pronto-socorro. E quando ele fez uma radiografia ali, e que não constava nenhuma fratura, mas os médicos acharam estranho o quadro geral do menino, né? O que está acontecendo com ele, né? E por que ele está assim? E resolveram fazer um diagnóstico mais aprofundado na situação dele. E aqui na reportagem mostra, né, o tumor que afetou a saúde de Gustavo, e a parte pequena é essa pequena mancha vermelha dentro do pote de plástico. Está escrito errado também. O pessoal da BBC aqui não corrigiu a matéria. Legal, né? Tem que fazer uma revisão aqui, porque ficou plástico. E não é plástico, é plástico, tá? Olha só o tamanho da gotinha vermelha aqui, que estava alojada na base do crânio do nosso amiguinho e que estava causando todo essa desregulação no seu metabolismo, né? Ele fala aqui que a síndrome de Cushing realmente é rara, né? Um diagnóstico raro. Né? Eles foram então encaminhados pelo Pequeno Príncipe, que é referência no atendimento pediátrico no Paraná. Gustavo lembra como estava em condições físicas naquela época. Eu não conseguia andar na rua, não conseguia fazer nada porque sentia que ia morrer, não dava para respirar, descreve ele.
Graças a Deus, o nosso amiguinho conseguiu ser atendido por uma equipe muito boa lá nesse hospital, Pequeno Príncipe, né? E conseguiram diagnosticar a doença, né? A doença de Cushing, uma condição considerada rara. Aqui ele diz o tipo de frequência, né? As estimativas internacionais calculam um novo caso da enfermidade para cada 1 milhão de crianças a cada ano. Felizmente, foi diagnosticado, conseguiram achar. Na matéria diz que não é fácil o diagnóstico, né? Geralmente dura aí tem uma janela de 2 anos até o aparecimento dos sintomas e o diagnóstico, só que conseguiram em pouco tempo por causa daquela lesão no tornozelo que ele teve. E ele voltou ao pronto-socorro e, em vez de apenas tirarem o raio-x do tornozelo, avaliarem que não tinha nada e mandarem ele para casa, não, a equipe foi super proativa, né? E fizeram muito mais do que somente o diagnóstico do tornozelo. Fizeram com que ele participasse de mais exames e tal. E conseguiram chegar a doença realmente que estava instalada no nosso coleguinha aqui, né? Então o médico relata que em quase 30 anos, o médico que atendeu o Gustavo, em 30 anos de carreira, só havia tratado 4 casos dessa enfermidade. Então, parabéns ao médico, o neurocirurgião Carlos Matoso, aí do Hospital Pequeno Príncipe. Parabéns por ter ajudado o nosso colega Gustavo, e que agora, né, ele tende só a melhorar, né, mas devido a essa regulação, ele precisa de um acompanhamento, até porque quando se retirou esse nódulo, o corpo não entendeu mais o que estava acontecendo, né, porque a produção de cortisol estava muito alta e de repente ela cessa com a extração do tumor. Então ele tá aqui. O excesso de peso de cortisol deixou algumas marcas de saúde nele, principalmente no fígado, nos olhos, no coração e na pressão arterial. Durante o primeiro semestre de 2026, o adolescente já perdeu cerca de 15 quilos. Então é aquilo que a gente está falando aqui. Ele já está melhorando, né? Já perdeu 15 quilos, ele vai voltar para o peso dele de um adolescente normal, de estar agora com 16 anos. Né? Em relação à doença de Cushing, ela é considerada um paciente em remissão. O que quer dizer isso? Significa que ele precisará fazer um acompanhamento uma vez ao ano para garantir que o tumor não volte. Não vai voltar, a gente reza por ele, né, que isso não aconteça mais com ele, que ele consiga viver a sua vida normalmente. E volte e precise ser removido novamente. Com certeza não vai ser. Gustavo, a gente está torcendo por você. Tá? A demora do diagnóstico, foi o que a gente já falou aqui. Ela demora um pouco para ser diagnosticado, mas com os exames, com os médicos sendo ali sempre proativos, como sempre, é possível o diagnóstico da doença e a remoção do tumor e o tratamento. E aqui tem uma declaração do neurocirurgião, o Dr. Matoso, né, que ele também é professor universitário, e ele, como professor universitário, ele orienta os seus alunos que estudem bastante, né, e terem sempre na cabeça várias possibilidades de doenças que podem estar por trás daqueles sintomas, que foi o que deve ter ajudado o diagnóstico precoce aí do nosso amigo Gustavo, que agora está só em recuperação, já não está mais comendo os 3 pratos de comida, não está batendo mais forte, mas está agora só com a saúde se recuperando, graças a Deus. Por esse e outros motivos, né, devido a tudo que o Gustavo passou, ele decidiu falar abertamente, é por isso que a matéria existe, talvez, né, sobre a doença que precisou enfrentar para alertar outras pessoas que podem estar diante de algo parecido. Cara, muito obrigado por ter aberto isso aqui para a gente, né, porque com certeza é muito importante que as outras pessoas saibam que coisas assim existem, né, e que a gente fique mais atento a esses tipos de sintomas, né, que aí a gente começa a pensar amplamente, e os profissionais de saúde também, como o nosso
célebre neurocirurgião aí que conseguiu identificar a saúde do Gustavo. Gustavo que agora está só em recuperação, vai voltar, ou se já não está treinando, ou nunca deixou de treinar o Muay Thai dele, né? Que é um esporte muito legal, um esporte de artes marciais. Vai ser, se Deus quiser, um cara bom no esporte, fera no Muay Thai. Eu só aconselho que, se ele vê um cara que luta karatê com uma faixa vermelha na cabeça, corre, bicho, porque senão vai dar ruim. Valeu, um beijo do tio, beijo baby, e a gente se vê no próximo vídeo do Que Conversa é Essa?